Olá, eu sou a Fernanda Trisotto e esse é o Perfila, novo podcast aqui da Gazeta do Povo. Eu estou aqui em Brasília, de onde todas as semanas vou comandar o nosso podcast junto com a Cristina Cecilque em Curitiba. Tudo bem, Cris? Oi, Fer. Oi para você que nos acompanha. Quem já acompanha a gente vai ter que ouvir mais uma vez, mas eu ainda vou explicar como funciona o Perfila. A ideia é contar para você a cada episódio a história de uma personagem da semana. Quem apareceu mais e por quê? A gente vai trazer informação e opinião sobre o que está acontecendo no noticiário relacionado a essa personagem e por que você deve ficar de olho nisso, tudo bem? Então a gente começa apresentando essa personagem, ex-fuzileiro naval e ex-juiz. O nosso perfilado dessa vez é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Lembrando que a gravação desse podcast aconteceu no dia 22 de agosto, uma quinta-feira. Vem conhecer mais essa personagem da semana. Wilson Witzel desceu de um helicóptero no meio da ponte Rio-Niterói interditada, correndo e comemorando como se tivesse ganhado um grande prêmio. A corrida foi para cumprimentar a polícia, que havia acabado de resolver uma situação de sequestro em um ônibus, atendendo a uma nova diretriz do governador do Rio: a participação de atiradores de elite, os snipers, nesse tipo de ação. A cena é um exemplo do estilo do chefe do executivo fluminense. Witzel, de 51 anos, foi fuzileiro naval, é advogado e abandonou a carreira de juiz federal para concorrer ao cargo de governador do Rio de Janeiro no ano passado. De azarão desconhecido, ele superou nomes como o do senador Romário e chegou ao segundo turno com o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e levou a eleição com quase 60% dos votos. O discurso que levou à vitória tinha pontos em comum com o do presidente Jair Bolsonaro. Witzel ressaltava que não era um político profissional e que estava abrindo mão da carreira de servidor público para combater a corrupção e enfrentar o caos da violência e da segurança pública do Rio de Janeiro. Ele gostou tanto de ser eleito que até mandou fazer uma faixa para usar na posse, um costume que não existe no estado. Apesar de ter sido eleito com um discurso inflamado, Witzel vem passando por um tom mais moderado. Ainda assim, carrega as tintas quando o assunto é segurança pública e mantém a tese do bandido bom é bandido morto. No campo do seu futuro político, ele não esconde o desejo de ser presidente já na sucessão a Jair Bolsonaro. Declarou que quer ser candidato em 2022 e tem se afastado devagarinho do PSL e do bolsonarismo. E para falar do governador fluminense, além da Cris, também temos no estúdio em Curitiba a repórter de República, Júlia Fontes. Oi, Júlia. Oi, Fer. Oi, Cris. Oi para você que é nosso ouvinte. Meninas, eu queria começar a nossa conversa e não tem como fazer uma cronologia muito linear. A gente vai ter que falar do que aconteceu essa semana. E essa cena, talvez, um tanto exagerada dessa descida triunfante do helicóptero no meio da ponte Rio-Niterói do Wilson Witzel para comemorar o fim de um sequestro. Ele disse que não comemorou a morte, mas sim o salvamento de outras 37 pessoas que estavam naquele ônibus. No momento que eu desci do helicóptero naquele local, a população aplaudiu, não pela morte do criminoso, mas aplaudiu por termos salvado vidas humanas. E eu não pude também me conter naquele momento de estar feliz de ver que aquelas pessoas iam voltar para casa. Nenhuma vítima ali foi atingida pelo criminoso. É um tanto emblemático você ver uma pessoa, um governador, um chefe de Estado, comemorando tão efusivamente uma ação que terminou com uma pessoa morta. Ele parecia que estava comemorando um gol, né? Era realmente... E era uma situação muito triste, né? O sequestrador era uma pessoa que tinha problemas psicológicos ali, né? Diz que sofria de depressão. Todo mundo que estava ali sofreu, obviamente, um terror psicológico muito grande e tudo isso. Agora, depois ele tentou remendar, né? Falando que comemorou as 37 vidas que foram salvas. Mas mesmo assim, eu acho que é inadequado, porque vendo a imagem, né, é demais. Sim, ela era uma imagem que trazia, né, um ar de um pouco de felicidade, né? Parecia uma coisa realmente deslocada daquela situação limite que foi vivida ali por tantas horas, né,
naquela cidade, tanta gente que também foi impactada por aquela situação, né? Gente presa ali no trânsito, as pessoas vivendo aquele teor absolutamente real dentro do ônibus, com riscos que elas não conheciam exatamente, né? O que podia acontecer ali, mas, né, confrontadas com aquela situação, com sabendo que ele tinha combustível ali, né? Ele colocou aquilo pendurado no corredor. Então, era uma situação, acho que, tão pesada, tão forte para a própria cidade e acho que, para usar até a palavra que a Fer colocou, tão emblemática da situação de total insegurança pública no Rio de Janeiro, para o governador chegar com aquele semblante ali, realmente, acho que dá para entender também talvez uma sensação de extravasar uma tensão e algo assim, mas pareceu realmente bastante inadequado, né? O tamanho daquela reação tão efusiva que foi, né? Se erros acontecem, nós temos que corrigi-los. Hoje, graças a Deus, não houve erro. Agimos corretamente. E também, assim, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro é um estado que tem um histórico. Eu vi uma matéria de um telejornal da Globo, lá do Rio, falando das últimas vezes em que ônibus foram sequestrados, e não foram poucas. E tem o caso do 174, que ficou famoso, um caso famoso, que foi lá no início dos anos 2000, que foi desastroso. Então, assim, é uma situação de extrema tensão. Só que eu acho que esse comportamento dele tem a ver muito com ele tem um tipo de discurso que naturaliza a morte das pessoas. Então, por exemplo, quando ele fala que os policiais vão matar pessoas que estiverem com fuzis, ele usa a palavra abater. O Código Penal autoriza a defender a sociedade. Alguém de fuzil é uma ameaça iminente e tem que ser abatido. Sim. Não adianta você perguntar, larga o fuzil, não vai largar. Então tem que matar. Que é um jargão militar. Mas quando você fala abate, parece que você está falando de um boi. Né? Não, assim, você não parece que você está falando de uma pessoa. Como se você estivesse falando de um animal, é o que a Fer falou. Isso já é um nível de naturalização da violência. Ele está naturalizando uma execução. Porque é isso que ele está falando que a polícia tem que fazer. Abater é executar as pessoas. O que não está previsto na legislação brasileira. Não existe pena de morte no Brasil. Mas esse tipo de ação é como se fosse, né? Então, essa comemoração dele é isso, essa brutalização, né, das coisas. Uma pessoa que morreu é só qualquer coisa, assim, sabe? Não vale nada, digamos assim. Nesse caso do sequestro, ainda a gente sabe que existem muitos protocolos internacionais que prevêem esse tipo de ação da polícia, né? Numa situação limite em que você precise agir para salvar, obviamente, você vai fazer ali uma escolha que é muito difícil. Vai tentar salvar 37 vidas ali naquele caso, e você vai acabar optando ali no calor da situação, acabaram optando por executar, por matar o sequestrador. Mas é uma situação tão difícil e tão complexa que não tem como você ter esse tipo de comemoração, né? Essa coisa que bandido tem que morrer e tal, não cabe numa sociedade civilizada, né? É que tem uma coisa, eu acho que é preciso ser colocada, assim, e que acho que acaba nessa discussão, principalmente que foi puxada por esse gesto daquele Witzel vitorioso, dando soco no ar ali, e que acabou se perdendo, é que uma coisa acho que é inevitável dizer, e acho que é inquestionável, que a ação policial foi um sucesso. De um modo, ela foi, é inevitável dizer isso é um fato, acho que não há questionamento com relação a isso. Mas acho que o que cabe aí é isso, assim, você fazer essa comemoração como se aquela situação toda não fosse já um absurdo, né? Você vê uma situação daquela numa rotina da cidade. Até na cena, né, logo que o Witzel desembarca do helicóptero, dá para ver que ele acena para as pessoas que estão ali também, ali próximas, né, na própria ponte. E você vê também alguns cidadãos ali comemorando também, vibrando junto com ele. Mas eu acho que aí é diferente, eu acho que é
é um morador, é uma pessoa que está imersa nessa realidade super pesada, se sentindo oprimida pela insegurança pública daquele local, e que ela acaba, né, se vendo muito com esse sentimento de opressão, e ela acaba tendo esse sentimento naquele momento, assim. Mas acho que vindo isso de um representante de fato é complicado. Eu não sei até que ponto também essa reação pode ser uma maneira de puxar para si, talvez, os louros disso, porque o louro disso, se é que ele existe, ele foi do treinamento da polícia, né? Sim. Não, é que o que eu percebo, assim, só fugindo um pouco especificamente desse caso. Esse caso do ônibus, do sequestro, me parece um caso que é claro que você vai ter que usar uma ação maior, que vai exigir possivelmente mais força e vai precisar de um atirador de elite, por exemplo. O que eu acho que você não pode normalizar é que o atirador de elite vai ficar fazendo ronda em helicóptero para ver se enxerga lá do helicóptero um narcotraficante andando com um fuzil numa comunidade e daí você atira. Não faz sentido nenhum. Um excesso de violência, e você penaliza justamente quem é mais pobre, quem mora na comunidade, e você não resolve o problema de uma forma efetiva, porque a violência vai continuar lá. Você não garante, né, em nenhum momento que você não vai ter um efeito colateral. A gente já viu casos desse ano ali do carro que foi metralhado, porque a polícia confundiu, o exército confundiu com um outro alerta e morreu um músico que não tinha nada a ver com a história. O cara que estava andando com guarda-chuva foi confundido com fuzil, criança que morre na bala, com bala perdida. Assim, é desastroso para a sociedade. Sim. A gente sabe que a situação no Rio de Janeiro chega a um limite de insegurança que é muito triste, mas não é com mais violência que você vai resolver esse problema. Pessoas que se dizem defensoras de direitos humanos, pseudo-defensoras de direitos humanos, não querem que a polícia mate quem está de fuzil. Porque se não mata quem está de fuzil, quem morre são os inocentes. Então está na sua conta, defensor dos direitos humanos. Esses cadáveres desses jovens não estão no meu colo, estão no colo de vocês, que não deixam que as polícias façam o trabalho que tem que ser feito. Vocês são responsáveis, vocês são coveiro desses jovens e dessas famílias que hoje estão chorando. E também, assim, né, isso que você falou, Fer, é importante a gente considerar a diferença das situações, né? Porque ali, quando o ônibus está foi sequestrado, tinha um cerco, né? Eles sabiam quem era a pessoa, quem era o sequestrador, o entorno estava sem ninguém. É completamente diferente de uma pessoa em um helicóptero atirando em qualquer um que pareça estar com um fuzil. Assim, ó, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, a chance de você acertar uma pessoa inocente é altíssima. Segundo, não é porque a pessoa está com um fuzil que a polícia tem o direito de atirar para matar. Não é assim que funciona, né? Não é isso que a lei prevê. Então, não é esse tipo de punição que a lei prevê para quem está com um fuzil. Então, tem esses 2 pontos. E aí, saiu uma matéria, saíram uns dados do Instituto de Segurança Pública lá do Rio de Janeiro, falando sobre as mortes de pessoas em intervenções policiais. E em julho de 2019, foi atingido, então, o maior número de mortes desse tipo desde 1998, que foi quando começou a compilação dos dados. Foram 194 mortes, o que equivale a mais ou menos 6 mortes por dia. Então, assim, é muita coisa, é muita gente morrendo. E aí, eu fui buscar uma outra estatística que eu achei bem interessante, porque muitas vezes o argumento é de que quando a gente fala isso, a gente está defendendo o bandido, né? Mas essa violência, esse tipo de banalização da violência é ruim também para o policial. Tem um estudo da FGV com dados de mortes entre 2013 e 2017. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E eles mostram, estatisticamente, é um estudo científico, eles mostram que existe uma correlação, ou seja, uma associação estatística entre vitimação policial, ou seja, policiais que morrem, e letalidade policial, que são os policiais, pessoas mortas por policiais. Então, quanto mais gente morre pela ação policial, mais policiais morrem também. Isso é bom para a sociedade como, assim? Não consigo entender. E aí o Rio de Janeiro, já que a gente está falando do governador de lá,
nesse estudo da FGV, é o que lidera nos 2 casos, né? Nesses dados que eles têm lá, entre 2013 e 2017 foram 4.190 ocorrências, sendo 3.697 de pessoas que foram mortas por policiais e 493 policiais mortos. Então, é muita coisa, é muita gente, né? A gente fica falando aqui como se fossem só números, mas é demais. Isso já mostra como não é o caminho, assim, sabe? Apesar dessa insistência, matar mais gente não vai resolver um problema que é muito mais complexo do que o que eles querem pintar, né? O que você tem para dizer na lata aí para os seus eleitores? Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma Bíblia. E se você sair, nós vamos te matar. É que tem uma coisa também que eu acho que é muito sintomática do Rio, né? E de outros locais e de outras comunidades, acho que talvez mais correto seria dizer que é sintomático do crime organizado, é que quando um cara for abatido, pode ser que venham outros 3 para tomar o lugar dele, né? Então, acho que é uma coisa que fazer esse controle dessa maneira, né? Tentar fazer um controle dessa maneira é uma coisa que pode sair cara também por outros níveis, né? Também em outras situações, assim. Você não está eliminando necessariamente o problema, eliminando um indivíduo que está ali com um fuzil na mão. Porque você não está atacando as causas do problema. Aquele indivíduo, ele está inserido numa questão que é muito maior, num problema social que foi construído historicamente no Rio de Janeiro. Isso não é culpa do Witzel, nem do governador passado, nem do anterior. É uma coisa de décadas. Então, assim, e a solução também não vai ser rápida. Mas até uma coisa que eu pensei agora, que eu lembrei de falar, como ele era, o Witzel, foi um fenômeno dessa última eleição, de gente que nunca tinha ocupado nenhum cargo, era meio desconhecido, assim, atingiu postos importantes. É exemplo do presidente que foi um deputado do baixo clero por muitos anos e de repente é presidente do Brasil. Sim. E o Witzel é a mesma coisa. E isso tem relação com os estudos sobre fenômenos populistas apontam isso, que esse tipo de líder, né, o líder populista, ele dá soluções simples para problemas que são complexos. Então ele chega e fala, segurança pública realmente no Rio de Janeiro é um caos. Como é que a gente vai resolver isso? Mata quem tá com fuzil. Como se isso fosse resolver, entende? E as pessoas, numa situação, às vezes, de total descrença mesmo, a realidade tão dura ali em que as pessoas vivem, acreditam numa possível milagre, né? Isso é um milagre. E foi o que aconteceu, né? Inclusive com o Witzel, né? Ele saiu de 1% dos votos. O candidato Wilson Witzel, do PSC, foi eleito governador do Rio de Janeiro com 59,87% dos votos válidos. Ele venceu a disputa contra Eduardo Paes, do DEM. Então, realmente é uma sociedade que ela está tão sedenta por uma solução, por, né, ter uma qualidade de vida, uma realidade de vida melhor, que ela acaba apostando, talvez, em soluções que não são assim tão fáticas, né, que você não consegue trazer aqui para o campo da realidade, mas que parecem uma boa ideia porque acabam reverberando os desejos que elas têm ali, talvez, né? Mas o Witzel agora, ele tá se bancando nessa para querer sonhos maiores, né? Assim, então, Sim. Um desejo. Vamos lá, deixa o barco andar. Eu já sei qual é o desejo dele. Meu desejo é ser presidente da República. De preferência, sucedendo o presidente Jair Bolsonaro. Então, pronto, gente. Olha, a gente já sabe que ele vai se candidatar a presidente em 2022. Parceria aí com o Bolsonaro, a gente vai estar junto. E depende do que você vai conseguir aí fazer, né, nesses 4 anos. A gente sabe que segurança pública é um anseio não só do Rio de Janeiro, mas é um anseio do Brasil inteiro, né? Todo mundo quer viver com mais segurança. O que torna o Rio, acho que um caso muito particular e muito difícil de resolver é que tem a questão de geografia ali, que tem a comunidade do lado do bairro muito rico, então tem esse contraste ali lado a lado todo dia. Essa coisa histórica que a Júlia mencionou, assim, que é uma formação, foi algo que aconteceu ao longo de décadas, a formação desses grupos. É o berço das facções criminosas do Brasil, as mais fortes, né, 2 das mais fortes nasceram ali no Rio de Janeiro, né, tem o PCC em São Paulo, mas a gente sabe que tem o Comando Vermelho no Rio, que é muito forte, e eles têm as facções locais,
que se digladiam ali pelo comando do morro. E não fosse só esse problema, né, já que fica muito com esse discurso do narcotráfico, do traficante, não sei o quê, ainda tem milícia, né? Sim, e a milícia... É um problema gravíssimo no Rio de Janeiro. A milícia que já saiu, né, do bairro, né, também já entrou na política. Não, a milícia é um problema muito mais grave, porque os milicianos eles usam o aparato estatal, né? Eles estão dentro das instituições. Então, por exemplo, aquele caso do prédio que desabou lá, era exatamente isso. Eles construíram o prédio desrespeitando todo tipo de legislação urbanística da cidade, simplesmente porque eles estavam infiltrados no governo. Então, eles conseguiam fazer, ninguém fiscaliza e eles continuam. Então, assim, é um problema muito, muito complexo. Mas o que eu fico pensando, sabe? Eu, sinceramente, não acho que... Mas aí, assim, né? É complicado. Cientistas políticos que o digam, né? Ficar fazendo previsões, porque as coisas mudam muito rápido. Mas eu acho que ele já fala, né, em 2022, em se candidatar a presidente, o próprio Bolsonaro fala em tentar reeleição. Gente, estamos em 2019, né? Então, pera lá, tem muita, muita água para rolar. E eu acho que até lá, esse discurso vai acabar se desgastando, se enfraquecendo, porque simplesmente esse tipo de ação não dá os resultados esperados. Porque as coisas não se resolvem dessa forma. E eu acho que o que mais, assim, eu fico pensando é na consequência desse tipo de política. Porque, por exemplo, outros dados que eu peguei sobre o chamado auto de resistência, né? O que é isso, se o ouvinte não está familiarizado? É quando o policial mata alguém enquanto está em ação, né? E seria, então, uma forma de, tipo, uma legítima defesa, né? Mas quando isso acontece, os policiais respondem, né? Pelo caso, pro Ministério Público. Só que, assim, tem uma série de falhas porque os testemunhas são os próprios policiais, né? Então, eles que dão a versão deles sobre o assunto. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é, então, como eu falei antes, um dos principais estados em questão de morte de pessoas por policiais, tem um estudo de um sociólogo da UFRJ, ele chama Michel Missi, sobre os atos de resistência. E ele estudou os dados entre 2001 e 2011. Tudo bem, tá um pouco defasado, mas acho que é bem significativo. Ele mostrou que o Ministério Público do Rio de Janeiro propôs o arquivamento de 99,2% dos casos de autos de resistência por policiais cariocas. Então, assim, esses casos não são investigados, já não eram investigados. E, claro, a gente não está falando que todo policial é ruim, mas acontecem, sim, execuções e casos de pessoas que não estavam em confronto com a polícia e morrem. E já houve situações, né, de questionamentos com relação a esses documentos, esses autos sendo utilizados para encobrir excessos, né? Exatamente. Então, assim, o quanto esse tipo de discurso de políticos como o Witzel pode piorar ainda mais isso aqui. Porque você está legitimando, você está dizendo tem que matar mesmo, entendeu? Porque nessa época aqui, tudo bem, digamos, aconteceram os casos, mas ao menos havia uma espécie de reprimenda pública, né? A polícia se sentia constrangida de falar sobre esses casos, né? Não é por aí e tal. Agora o próprio governador diz que as pessoas têm que ser mortas. Então, o que eu fico pensando é nas consequências disso. Pode ser que a carreira política do Witzel nem dure tanto, mas talvez as consequências do tipo de política que ele está implementando durem. E a carreira política dele, por ele, vai decolar, né? Ele está mirando alto e quer ser presidente do Brasil e já quer concorrer na próxima eleição. Tanto que se afasta um pouco do bolsonarismo ali, tenta se afastar do PSL no Rio de Janeiro, para ver se consegue fazer essa decolagem já para a próxima eleição. É meio pretensioso, né? Vocês não acham? Olha, me vem na cabeça quando eu escuto ele falando essas frases, ele fala com aquela voz risonha, sabe? Uhum. Me dá um pouco... Eu lembro da imagem dele descendo do helicóptero, festejando, feliz, saltitando, assim. Parece que é uma coisa... sabe aquela coisa que te empurra pra frente, assim? Acho que é o que... Acho que é realmente um projeto próprio, né? Ele quer muito, talvez. Ele quer muito. Ele quer muito uma faixa, ele queria tanto uma faixa que ele mandou uma faixa pro governador de uma coisa que não existe no Rio de Janeiro e agora ele tá de olho na faixa presidencial. Agora imagine se ele for eleito presidente, o que vai ser a posse desse homem? Se a pessoa fez
uma faixa que não existia. O que ele vai inventar quando se for tomar posse como presidente? Talvez ele só reforme, né, a faixa. Eu vou usar minha própria faixa. Uma para outra. Não, essa daqui eu não quero, pode ficar para você, né, Bolsonaro. Guarde de recordação, porque agora o presidente aqui sou eu, né? Mas de um modo, eu não imagino pensando, fazendo esse exercício de futurologia, caso ele venha a sustentar o nome como candidato, caso o governo dele apresente bons resultados no Rio de Janeiro, levando ele a ser considerado de fato um candidato factível. Me pega muito também o que pode acontecer nessa disputa com o Bolsonaro, né? Porque são eleitorados muito similares, né? Ele só conseguiu um bom resultado no Rio de Janeiro até por ter se colado nesse discurso muito similar ao do Bolsonaro, né? Pois é, será que tem espaço para dois candidatos? Eu acho que... Não sei se esse eleitorado é tão... E também, assim, a gente tem que pensar que tinha toda a conjuntura, né, do ano passado. Era muito diferente a situação. Até lá, muita coisa já mudou. Muita água passou por debaixo dessa ponte aí. Gente, eu vou pedir licença e mudar um pouco de assunto pra gente falar sobre uma frase marcante dessa semana que tem a ver com o Bolsonaro. É difícil fugir do Bolsonaro aqui no nosso espaço do abre aspas. A gente jura que a gente tenta. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Essa declaração aí que a gente ouviu, né? Não quero submeter meu filho a um fracasso. O Bolsonaro falou na saída do Palácio Alvorada na quarta-feira. Ele conversou com jornalistas sobre vários assuntos: COAF, lei de abuso de autoridade e a indicação do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL de São Paulo, para o cargo de embaixador brasileiro em Washington. Essa questão já está movimentando o Senado. E tem um entendimento ali de alguns consultores legislativos que poderia ser visto como um caso de nepotismo. Tanto que essa indicação está rolando desde julho, o governo americano já deu aval para a indicação, mas ela não foi formalizada. Tá complexo esse negócio aí, né? O Bolsonaro já disse que quer dar tudo do bom e do melhor para os filhos, mas está enrolando para nomear, indicar oficialmente. Quer dar o filé mignon, mas talvez o filé mignon não esteja disponível para ele. O que você acha? Não é uma simples escolha que ele possa fazer, né? Vai ter que passar aí por outros crivos. E acho que é aí que pega, né? Até porque ele tem que submeter isso. E talvez ele não esteja disposto, não necessariamente a submeter o filho a isso, mas talvez ele não esteja disposto a viver essa derrota ali. Acho que talvez tenha um pouco esse aspecto, daí é claro, é muito fácil, nesse sentido, muito mais simplista, ele dizer que não quer expor o Eduardo, mas ele já expôs o Eduardo, né? Então, acho que pode ser também uma tentativa de se livrar de uma derrota ali num campo no qual ele vai continuar tendo que brigar pelos próximos 3 anos e tantos meses. E talvez ele também não esteja disposto a pagar o preço que vai precisar para que o Eduardo Bolsonaro seja aprovado, né? Porque os senadores têm reclamado da relação do Planalto com a casa, né, com os parlamentares. Então, provavelmente o Bolsonaro teria que ceder em muitos aspectos. E aí, não sei se o preço não é alto demais, se esse filé mignon tá meio salgado. Tá ficando muito caro, né? Porque eles estão com muito projeto para votar nas 2 casas ali, mas especificamente com o Senado, a gente sabe que o Bolsonaro tem que indicar alguém da PGR, alguém para substituir a Raquel Dodge, vai passar na frente e tem prioridade ali. A LDO, por exemplo, nem votaram ainda. O governo não tem orçamento para ano que vem. Não sabe nem quanto vai poder gastar. Bom, ele já está dizendo que não tem dinheiro mais para esse ano. E daí fica com essa coisa ali da família ocupando o espaço prioritário. Tinha que pensar no que realmente importa, né? Pelo amor de Deus. Você vê, não tem orçamento para o ano que vem e daí a prioridade é o filho ser embaixador, né? Ser embaixador. E se não for embaixador, ele pode ser ministro, né? Ele já falou isso mais uma vez. Gente, a gente tá quase chegando no final dessa 5ª edição do Perfila e agora a gente vai fazer a nossa brincadeira da aposta da semana. Semana passada falamos de Davi Alcolumbre, Eduardo Bolsonaro embaixador e Marcos Sintra, secretário da Receita Federal.
E para semana que vem, meninas, quais são as apostas de vocês? Eu vou apostar no Eduardo Bolsonaro, porque eu tô muito fracassada nesse negócio aqui. E eu quero ver se eu acerto uma vez na vida o personagem da semana que vem. E você, Cris? Eu vou junto com a Júlia, mas é porque eu acho que como a gente tá há muito tempo mencionando pequenos episódios que têm relação com essa indicação, acho que talvez seja a hora e a vez de falar um pouco mais sobre isso. Eu ia acompanhar o palpite da Júlia da semana passada, do Marcos Sintra, mas eu mudei de ideia na última hora. E vou explicar por quê. O meu palpite é: falaremos demais de Ricardo Salles, porque eu pensei nisso também. Chegaram num ponto que tá demais. Até a NASA tá falando. Quem se meteu no meio do caminho? Rodrigo Maia, que disse que a Câmara vai ter uma comissão para avaliar tudo que está acontecendo por lá. E os parlamentares da rede estão pedindo o impeachment do Ricardo Salles por crime de responsabilidade. E a gente também já viu essa semana, né, que podia ter entrado ali no nosso abre aspas, o Bolsonaro culpando o ONG, culpando o fazendeiro, culpando todo mundo pela queimada na Amazônia, né? Ele só não fala que o governo tesourou verba do Ministério do Meio Ambiente, inclusive para o programa de prevenção a incêndios. Pra que falar disso, Fer? E também teve na Europa, né, a imprensa, acho que é alemã, né, falando sobre a possibilidade de aplicar sanções, né, dos países aplicarem sanções ao Brasil por conta do caso da Amazônia. Então, realmente, acho que você fez uma aposta na frente de nós duas, talvez, Cris. Aí, ó, tô passando a perna em vocês, gurias. É a favorita. Júlia, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Perfila. Eu que agradeço, até a próxima. Valeu, Fer, obrigada pela audiência. Essa foi a edição de número 5 do Perfila, podcast da Gazeta do Povo. O Perfila, nosso podcast semanal, reúne as equipes da Gazeta do Povo de Curitiba e de Brasília. Eu sou a Fernanda Trisotto e esse episódio teve produção minha e do Márcio Miranda, a montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Até semana que vem.